O nosso mercado acionário, tanto brasileiro quanto do exterior, por mais que ele seja feito de nós humanos racionais, ele tem as suas irracionalidades. Nessas irracionalidades, muita gente ganha dinheiro, mas a maioria, pessoas como nós, também corre o risco de perder todo o patrimônio que a gente conseguiu construir com o passar do tempo. Vou trazer vários exemplos hoje para que você não seja manipulado por essas ambições muito pontuais que o mercado visa nos fornecer e talvez nos iludir. Isso para quê? Para que você se torne um investidor realmente capaz de executar suas próprias ações e ser ciente das suas escolhas sem depender desse mercado que às vezes é irracional. E com isso você consegue realmente desfrutar daqueles investimentos com que você faz a longo prazo ali, salvando o pouco que você pode do seu patrimônio. A gente pode pegar alguns exemplos, no caso, em 2008, da Volkswagen, onde a gente teve um exemplo de short squeeze, que ilustra um pouquinho desse momento que nós tivemos aqui com a empresa Ambipar, que eu tenho até vídeo aqui no canal. Então vou trazer um breve exemplo, não só da Volkswagen com a Porsche, mas também da GameStop e de outras empresas nacionais aqui. Em outubro de 2008, as ações da Volkswagen mais do que quadriplicaram em 2 dias, tornando brevemente a montadora alemã a empresa mais valiosa do mundo. Isso agora foi registrado como um dos maiores short squeezes da história comercial moderna. Foi relatado que os fundos de hedge, aqueles que movimentaram grande quantidade de dinheiro, mantinham posições vendidas e perderam mais de 30 bilhões nesse short squeeze pela Volkswagen. Comparativamente, estima-se que o short squeeze da GameStop, em 2021, custou aos fundos de hedge a venda a descoberto de aproximadamente 10 bilhões. Isso para você ter uma noção desses valores. E essas vendas a descobertos é o que eu vou ilustrar para vocês de forma bem prática, para vocês entenderem essas manobras do mercado. E às vezes a gente fica triste por não ter participado dessa alta, mas às vezes alguns fatos podem ser até um certo livramento para a gente poder preservar o nosso capital e não sermos enganados por esses breves momentos. Pegando aqui o exemplo da GameStop, ação que teve uma valorização de 2.500%, em 2021 ela teve um pico absurdo, depois uma queda brusca e de lá para cá nunca mais conseguiu recuperar a sua rentabilidade. A gente tem um exemplo bem recente aqui da Ambipar, que é uma small cap da Bolsa de Valores bastante famosa, e ela vem sido especulada nessa última semana por grandes investidores e por essas vendas a descoberto, que eu já até vi vídeo sobre isso aqui, tá explicadinho, vou deixar até no link para você clicar e tomar mais ciência. Ao mesmo tempo que ela teve esse pico de rentabilidade de 1000%, em 2 dias ela perdeu quase 40% dessa rentabilidade, e isso tende a se corrigir com o passar das semanas e ela perder essa rentabilidade toda. Um outro exemplo que a gente pode trazer não é especificamente um short squeeze, mas é um exemplo de uma rentabilidade que foi perdida por falta de princípios da própria empresa, é sobre a Magazine Luiza. Em alguns momentos da sua trajetória recente, a Magazine Luiza foi alvo de rumores de um possível short squeeze, especialmente devido à sua alta volatilidade e o grande volume de vendas a descoberto, que é o que nós vamos entender brevemente sobre o que são realmente essas vendas a descoberto. Os investidores que apostavam na queda das ações tiveram que recomprá-las a qualquer preço, à medida que a empresa apresentava resultados melhores do que o esperado, impulsionando os preços ainda mais para cima. Então você observa esse movimento comum, até mesmo quando a gente olha as Casas Bahias, que é a Via Varejo, controladora das Casas Bahia do Ponto Frio, também foi alvo de possível short squeeze. Durante a recuperação da empresa, após um período difícil e mudanças na sua gestão, muitos investidores que haviam apostado na queda, fazendo as vendas a descobertos, foram forçados a recomprá-las à medida que os preços subiam. E quanto mais os preços subiam, mais eles recompravam e mais os preços subiam. Isso intensificou-se muito. Então, para a gente ilustrar aqui essas vendas a descobertas e o perigo que é isso de você ter na sua carteira de investimento ou galgar esse patamar, saindo da nossa tese de investimentos aqui do canal, das carteiras previdenciárias, do buy and hold, do swing trade, né, que são ações mais para o longo prazo, para você comprar ações de empresas que realmente você se sinta um sócio dela e não compre somente para especular. Então trouxe aqui um exemplo bem didático para a gente entender o que são essas vendas a descobertas e o perigo que isso pode ser para uma carteira de investimentos e corroer todo o seu patrimônio. Então suponha que a empresa XYZ Corp tem ações negociadas na bolsa. O preço
preço atual da ação é R$50. Aí um grupo de investidores acredita que o preço-alvo da ação vai cair, porque acha que a empresa está supervalorizada, que os resultados financeiros são ruins. Esses investidores decidem vender as ações a descobertos. Só que para isso eles pegam emprestado 10 mil ações dessa empresa e, com isso, eles vendem essas ações emprestadas a R$50. Então, eles venderam 10 mil ações a R$50, somando ali um lucro de R$500 mil, ações que não eram deles, ações que eles pegaram emprestado quando você faz o empréstimo das suas ações. O plano dos investidores é recomprar essas ações mais tarde, quando o preço cair, porque eles apostavam que o preço ia realmente baixar por conta de não acreditar muito na empresa. Então, digamos que cairia para R$30 por ação. Então, assim, eles poderiam recomprar essas ações que eles venderam, essas 10 mil ações que eles venderam, eles poderiam ter recomprado elas a R$30, somando 300 mil. Como eles têm 500 mil sobre a venda a descoberto, ou seja, sobre a venda anterior que eles fizeram das ações emprestadas, sobraria R$200 mil de lucros. No entanto, a situação complica quando a XY Corp divulga um relatório financeiro muito melhor do que o era esperado. Então o mercado reage positivamente, o preço da ação começa a subir rapidamente, chegando a R$60 e não mais baixando o preço para os R$30. Além disso, outros investidores notam que muitas ações foram vendidas a descobertos e começam a comprar mais ações, antecipando um possível short squeeze. Então, com o preço das ações subindo, os investidores que venderam a descoberto estão numa situação difícil. Para evitar perdas ainda maiores, eles começam a recomprar as ações a qualquer preço para cobrir aquelas ações que eles pegaram emprestado e precisam devolver. À medida com que os investidores tentam recomprar as ações, a demanda aumenta ainda mais. Mas como o free float é baixo dessa empresa, há poucas ações disponíveis no mercado e isso faz com que o preço da ação suba ainda mais, agora para R$80 ou até mesmo R$100 ante R$50 e ante ainda a queda que era precificada por R$30. Agora os investidores que venderam descobertos são forçados a recomprar as ações por R$100 cada uma, totalizando R$1 milhão para devolver aquelas ações que eles pegaram, os R$10 mil. Em vez de um lucro, os investidores acabaram com um prejuízo enorme. Eles arrecadaram R$500 mil ao vender as ações a R$50 que eles pegaram emprestado, mas eles precisaram gastar R$1 milhão para recomprar-las a R$100, resultando em um prejuízo de R$500 mil. Então, tudo o que aconteceu, que propiciou essa subida forte lá das ações em 2008 da Volkswagen, em 2021 da GameStop, em 2024 da Ambipar, foram essas questões da precificação do mercado. Então, as pessoas desacreditavam da Ambipar, estava em média R$8, mas as pessoas pegaram emprestado as ações e acreditaram que as empresas iam baixar o preço ainda mais, ia valer R$6, R$5. Com isso, fizeram essa venda descoberta. Só que, com os resultados positivos da análise que eu fiz no canal, dos números melhorando, endividamento diminuindo, lucratividade em vista dessa empresa, o mercado abriu os olhos e quem é um comprador buy and hold, grandes fundos, começaram a comprar as ações pelos seus fundamentos. Então, as pessoas que tinham essas ações vendidas a descoberto, tiveram que recomprá-las rapidamente a qualquer preço para devolver as ações para quem realmente as tinha. Então, eles, mesmo a ação subindo ainda mais, às vezes você acha loucura, pô, mas como alguém compraria uma ação que custaria R$50, R$60, R$70 ante a R$8 por conta dessa venda a descoberto, que eles eram obrigados a arcar com essas opções. Então, isso fez muita gente ganhar dinheiro, mas fez muita gente também perder bastante dinheiro. E o intuito de trazer esse vídeo é para que você não tome essas atitudes precipitadas, porque a gente sabe, quanto mais estudamos sobre o mercado acionário, mais cautelosos temos a ficar. E essa cautela, nossa, nos força, pelo menos a mim, pelo menos a minha tese de investimento, decidir-me ser sócio de uma empresa, realmente sendo sócio dessa empresa, tendo ela por um longo prazo e aproveitando a rentabilidade dela, não essa rentabilidade de curto período, mas sim uma rentabilidade de longevidade, uma rentabilidade onde eu consiga aproveitar também os proventos que essa empresa me paga e eu vou recebendo esses dividendos, crescendo os meus aportes, crescendo o meu patrimônio e daqui a 10, 15 anos, como é muito difícil o nosso cérebro pensar em 10, em 15 anos, é um ato mais resiliente e que é difícil de se aplicar
tá? Então, essa é a ideia de trazer esse vídeo aqui para que vocês entendam esse short squeeze, para que vocês entendam que às vezes esse fear of missing out, né, o FOMO, o medo de ter perdido a oportunidade, que isso não caia sobre você e que você mantenha firme a sua tese de investimento na qual você estuda para, né? Se você é um buy hold, se você é um trader, se você é para mais mercado de opções, foque na tese que você acredite e não fique caindo nas armadilhas que o mercado vem trazendo para gente, que senão você pode se dar muito mal.